Olá, tudo bem? É hora da lição e o tema de hoje é ambição. Existem aqueles que acham que a ambição tem um caráter positivo e aqueles que acham que a ambição tem um caráter negativo. Os que acham que a ambição tem um caráter positivo julgam que sem ambição nós caímos num conformismo. E aqueles que acham que a ambição tem um caráter negativo dizem que a ambição pode gerar no nosso coração a ganância. E isso realmente é prejudicial. O fato é que eu e você podemos, em algum momento, acabar caindo no sentimento da ganância. Isso aconteceu, por exemplo, com os discípulos. E em vários momentos. Por incrível que pareça, um deles foi exatamente no contexto da Santa Ceia. Você consegue imaginar um climão na Santa Ceia? Pois é, foi o que aconteceu. E isso está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 24. Diz o texto: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Perceberam esse texto? Ele diz assim, que havia ali uma discussão. A palavra aqui, traduzida para discussão, não significa apenas uma troca de ideias. Realmente, a palavra grega aqui tem o sentido de debate, discussão ferrenha, bate-boca. Era exatamente isso que estava acontecendo dentro do contexto da Santa Ceia. Os discípulos estavam discutindo para saber quem deles parecia ser o maior. E a palavra maior não é apenas aquele que tem um cargo mais importante. O grego para a palavra maior é o grego meison, que significa maior, mais largo, mais velho e mais forte. Então a profundidade da palavra maior é muito mais séria do que nós imaginamos. Os discípulos ali estavam discutindo entre eles para saber quem realmente no meio deles parecia ser aquele que era insubstituível, aquele que era o esteio do grupo. Eles estavam discutindo para saber quem deles de fato era o mais importante, proeminente, algo desse tipo. Essa era uma discussão que estava acontecendo dentro do contexto da Santa Ceia. E Jesus, então, resolve a questão de uma forma extraordinária. Veja, por exemplo, o verso 26. Ele diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Você vai perceber que nesse texto, Lucas faz um jogo de palavras entre maior, menor e o que serve. O maior é aquele no qual os discípulos estavam discutindo para saber quem era. O menor, aqui significa aquela pessoa jovem, adolescente, que dá uma ideia de imaturidade. Aliás, num outro momento em que os discípulos perguntam para Jesus quem era o maior no reino dos céus, isso relatado no Evangelho de Mateus, Jesus pega uma criança, coloca no colo e diz: quem não se converter e se tornar como uma criança, não entra no reino dos céus. E novamente Jesus diz: vocês têm que ser o menor, vocês têm que ser como uma criança. E aí Jesus vai então dar um checkmate na situação no verso 27. Ele diz: pois qual é o maior? Quem está na mesa ou o que serve? Porventura não é o que está na mesa? Olha a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Quem é o maior? É óbvio que dentro do ponto de vista dos discípulos, o maior é aquele que está sentado na mesa. Mas aí Jesus define a situação de uma forma extraordinária. Ele diz: pois no meio de vós eu sou o que serve. Nossa, que extraordinário! A palavra aqui, a palavra serve aqui, é a palavra diácono. Jesus está dizendo: eu sou aquele que veio para servir e não para ser servido. No meio da discussão entre os discípulos para saber quem era o maior, Jesus disse: eu sou o que serve. Ele era retratado como o mestre, o Messias, aquele que viria para salvar a raça humana. Mas Jesus se coloca como sendo o principal que serve. Portanto, nesse contexto da ambição, nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. Nós devemos olhar para o que Jesus foi, o que Jesus é e o que ele nos ensinou.
Afinal de contas, foi o próprio Jesus que diz: eu vos dei o exemplo, vão e façam o mesmo. Nesse contexto, eu e você precisamos levar como exemplo da nossa vida o próprio Cristo. E assim nós, de fato, estaremos livres da ambição. Pense nisso, aprofunde o seu conhecimento, estude a lição de hoje. Um forte abraço e até a próxima.